problema é que você não tem que se perdoar, você não tem o poder de se perdoar. Você tem que pedir a Deus que te perdoe. Porque eu vou me perdoar a mim, mas com que autoridade? Se perdoar é se condenar. O arrependimento é quando uma figura de objeto de desejo que foi atendido contrasta com outra figura que é uma imagem de perfeição ou virtude. Não é isso? Quer dizer, julgada à luz dos seus sonhos de perfeição, quer dizer, aquilo que você quer ser, o ideal do seu eu. Aquele objeto de desejo que você buscou, que você atendeu, entra em choque. Fala, se eu quero ser esta pessoa, não posso fazer isto ou aquilo. Não é isso? Mas todos nós passamos por isso milhares de vezes, né? Então, eu digo, eu não quero pensar mais nisso. Eu digo, bom, se você não quer pensar, você quebrou a cadeia lógica, meu filho, que lhe permitiria reintegrar a sua conduta supostamente má na imagem do seu caráter supostamente bom. Quer dizer que se o arrependimento não toma a figura, vamos dizer, de uma reflexão consciente, na qual você possa refazer a escolha, escolher outra coisa, então não houve arrependimento. E daí vira um negócio que chama remorso. O que é remorso? É o que chama morder e morder de novo. Então a pessoa fica se remordendo. Por quê? Porque toda aquela emoção ruim associada àquele desejo que ela mesma repele, volta e volta e volta e volta e volta. Isso aí é fazer buraco na água, evidentemente, né? Isso quer dizer que não há arrependimento verdadeiro se não há uma aposta efetiva no poder da vontade. Está compreendendo? Agora, se o poder da vontade toma a forma do simplesmente abdico e não vou fazer mais isso, não adianta nada. Por quê? Há uma característica que todos os estudantes de hipnose sabem. Para a imaginação não existe a palavra não. Se falar para o sujeito, não faça isso, enquanto ele está hipnotizado, é a mesma coisa que dizer, faça isso. A negação é um elemento puramente racional, mano. Está no topo da inteligência racional. As funções inferiores não conhecem o não. O não é você pensar uma coisa e rejeitá-la ao mesmo tempo. Para a imaginação só existe a presença efetiva do objeto imaginado, é? Está entendendo? Então você dizer, eu não vou fazer mais isso, então você está lutando contra o desejo. Se você está lutando contra o desejo, ele está presente. Ele volta e volta e volta e volta. E daí volta o desejo e volta a repulsa e você não sai nunca mais disso. Então, o ato de vontade consiste em você pensar outras alternativas, criar outras imagens, né? E você reintegrar aquele desejo repelido num outro desejo superior que o abrange e transcende. Você tem que criar outras imagens atrativas que te levem para uma conduta superior, no qual a necessidade que você buscou atender com a primeira conduta, aquela conduta que você rejeitou, seja atendida também num nível superior. Está entendendo? Por isso é que Santo Agostinho dizia que as virtudes são feitas da mesma matéria dos vícios. O que é os vícios? São os desejos que você atendeu de uma maneira tal que ela contraía a imagem de perfeição da pessoa que você quer ser. O seu ideal de eu. Está certo? Você fala, bom, mas deve ter uma outra maneira de atender a mesma necessidade num nível que não fira a minha imagem do eu, não fira o meu ideal, não fira os meus princípios. Então o que você faz? Você vai ter que associar esta mesma necessidade com outras imagens. Daí o trabalho da imaginação, a imaginação tem que trabalhar muito. Se você não tiver imaginação, ele é escravo de seus hábitos. Está entendendo? É por isso, assim, que eu sou contra qualquer pregação moralista de qualquer maneira, de qualquer espécie que seja.
Você começa a baixar a proibição, você está impelindo as pessoas a pensar só naquilo. Você está criando conflito. A educação moral tem que ser positiva. Faça isso, faça aquilo, tem coisas melhores, vamos fazer mais aquilo outro, mais aquilo outro. No fim, as coisas melhores integram as mesmas necessidades e as atendem. Está compreendendo? Não tudo de uma vez. Você nunca pode fazer isso tudo de uma vez. Você precisa entender, vamos dizer, que a ideal de perfeição que você tem é uma pessoa na qual você vai se tornar. Você não é agora. Você vai se tornar lentamente. E você só vai ser aquilo na hora de morrer. Então, todas, vamos dizer, as falhas, as deficiências, os pecados, você vai ter que conviver com tudo isso. Então não adianta brigar muito, entendeu? Você tem que ir se perdoando, não se deixar... Você não tem que se perdoar, você não tem o poder de se perdoar. Você tem que pedir a Deus que te perdoe. Porque eu vou me perdoar a mim, mas com que autoridade? Se perdoar é se condenar.